A parte 2 sobre Moisés. Peço que você comente, compartilhe, deixe seu comentário, aperte o coração, passe a me seguir. E esse é o canal Tempo com Deus, com Jaqueline Batista, que sou eu. Amados, então vamos lá. Então, Moisés, ele foi criado no palácio, ele aprendeu ciência, tecnologia e também a questão da espiritualidade, né? Ele aprendeu a amar outros deuses que não era Deus. Então, mas só que Moisés, ele sabia da origem dele, que é a origem hebraica. E teve um dia que Moisés foi conhecer, visitar o seu povo, sua parentela hebraica, e ele viu um egípcio maltratando, açoitando um hebreu. E Moisés se enfureceu e atacou o hebreu e o matou. E Moisés, com medo da represária, porque dos egípcios, ele fugiu para o deserto. E foi ali que tudo começou, né? A história de Moisés, da sarça ardente, quando ele fala, a primeira vez que Deus fala com ele, e ali começa o ministério de Moisés. Amados, é fascinante, né? Saber que existia um homem que falava com Deus. Era Moisés. Ele era amigo de Deus, ele falava com Deus, Deus falava com ele, só que de uma forma que se alguém visse Deus, morreria, claro. Mas Moisés, Deus passava assim por trás das colinas e Moisés ouvia a sombra de Deus. Mas Moisés entendia o que Deus falava, e Deus falava com voz de trovão, e Moisés entendia. Então Moisés era o cara, sabe, aquele homem que fala com Deus. Nossa, olha que honra você falar pessoalmente com Deus. E hoje a gente pode falar pessoalmente com Jesus, sim, através da oração, amados. E não precisa ser uma oração de 2 horas, 1 hora, com palavras que a gente vê vários pregadores falando, tão exímios. Não, uma oração simples. Senhor, misericórdia. Senhor, olhe para mim. Senhor, me ajuda, Senhor. Deus escuta qualquer oração. Quando você fala com sinceridade ao Senhor, Ele se volta para ouvir você. Então, hoje, nós temos acesso ao Deus onipotente, onipresente, onisciente, que é Jesus Cristo, em qualquer hora. Porque naquele tempo, para falar com Deus, tem que fazer sacrifícios de animais, de sangue, para falar com Deus, para ouvir a voz de Deus. E hoje, você dobra seu joelho, e no seu quarto, na sua casa, no seu trabalho, na academia, em qualquer lugar, você dobra o seu joelho e fala com Deus. Sentado, acordado, em pé, numa maca, numa cirurgia, você fala com Deus em qualquer situação, amados. Sem nenhum sacrifício. Qual o nosso sacrifício hoje? É obedecer. O profeta Samuel, quando foi repreender o rei Saul, por questão de que Deus deu uma ordem para Saul e Saul desobedeceu. Que foi que Samuel falou para Saul, falou assim: meu filho, chega aqui. É melhor obedecer do que sacrificar. Então, se você obedecer os mandamentos do Senhor, que hoje se resume a 2, que é amar a Deus de toda a força, com todo entendimento, com seu coração, é o primeiro. E amar o seu próximo como a ti mesmo, que é o segundo, você está lá dentro da lei. E a gente não consegue viver esses 2 mandamentos. Porque qualquer coisa, tem muita gente que culpa Deus por uma decisão errada da pessoa, que é culpar Deus. Tem pessoas que culpam Deus, eu sei que muitas vezes é permissão do Senhor, amados. Tem provas que nos fazem crescer. Ninguém quer perder, todo mundo quer ganhar. Mas para aprender é necessário perder. Muitas vezes a gente só aprende com a perda. Você sabe que o álcool lhe faz perder o controle,
perder o seu raciocínio lógico, vai lhe fazer bater o carro, bater na sua esposa, bater no seu marido, trair sua esposa, trair seu marido. Por que você vai beber? Se algo lhe prejudica. Não, você sabe que aquele cigarro vai lhe causar cirrose, problemas de pulmão, vai lhe afastar de pessoas, que tem pessoas que não gostam de cigarro. Eu mesmo não gosto de cigarro. Mas é uma questão pessoal minha. Eu não gosto porque eu sou... Cheiro me incomoda, eu gosto de cheiro, eu gosto de cheiros bons e cheiros ruins me incomodam. Então, para mim, cigarro é uma coisa que me incomoda. Mas tem pessoas que, além de incomodar os outros, ainda causam doença para si mesmo. Então, se eu tenho algo que eu sei que vai me fazer mal, por que que eu faço? Né? Não tem lógica. Então, por isso que é bom obedecer os mandamentos do Senhor. E o Senhor nos ensina a amar o próximo, como a ti mesmo. Então, se eu amo o próximo, eu não vou machucar, eu não vou ferir, eu não vou roubar, porque eu não quero que ninguém me machuque, ninguém me fira, ninguém me roube. Por isso que eu não vou fazer isso com o próximo, porque aquilo que eu planto, certamente eu vou colher. Aí entra o quê? A lei da semeadura. Tudo que você planta, amado. Se você planta um relacionamento que tem desconfiança, que é abusivo, é tóxico, você vai colher também isso em outro relacionamento, naquele mesmo. Então, se você planta bondade, misericórdia, se você ajuda alguém, você vai colher, seus filhos vão colher, a sua geração vai colher aquilo. Porque muitas vezes eu não vou viver para colher aquilo que eu plantei, mas minhas filhas vão colher sim aquilo que eu plantei na vida delas. Porque eu sou mãe de meninas, tá? Mãe de meninas. São meninas lindas, minhas filhas. Então, eu planto coisas boas na vida delas e eu também o recebo quando elas me abraçam, me amam, elas pedem licença, obrigado. Quando elas vão passar final de semana na casa do pai ou na casa da avó, da tia, que elas me falam assim, a minha ex-cunhada, minha ex-sogra, fala assim, olha, as meninas são muito educadas, são muito gentil, elas tiram o prato da mesa, elas não dão um trabalho, são educadíssimas. Eu fico feliz, porque isso é questão de educação, eu dei a elas uma boa educação, então eu colho os frutos do elogio da criação que eu dou para minhas filhas. Então isso é a lei do retorno, você plantou coisas boas e também recebe coisas boas. Vamos para a parte 3 a mais desse vídeo. Eu espero concluir na quarta, no quarto vídeo. Então fique na paz e vamos para a parte 3.